A pandemia do coronavírus de 2019 tem um novo recorde de mortes num dia. Foram 10.970 na quarta-feira. Nos Estados Unidos, houve nas últimas 24 horas mais 185.750 casos novos, um recorde, alta de 77% em 2 semanas, e 1.923 mortes, alta de 52% em 2 semanas. A Rússia passa de 20 milhões de casos confirmados. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico considera que a Coreia do Sul, a Finlândia e a Noruega tiveram melhor desempenho no combate à pandemia, tanto na questão da saúde quanto na economia. E o laboratório AstraZeneca anuncia que a vacina que desenvolve com a Universidade de Oxford, na Inglaterra, apresentou forte resposta imunológica em idosos. Em um ano de pandemia, completado em 17 de novembro, o mundo registrou mais de 56 milhões e 800 mil casos e 1.359.000 mortes. Mais de 39 milhões e meio de pessoas se recuperaram, 15 milhões e 800 mil estão em tratamento com casos suaves e 101.521 estão em estado grave. Os Estados Unidos têm, até agora, mais de 11 milhões e 700 mil casos confirmados e 252.500 mortes. A média diária de contágios dos últimos 7 dias nos Estados Unidos está acima de 160 mil. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças recomenda aos americanos que não viajem no Dia Nacional de Ação de Graças, um dos feriados mais importantes dos Estados Unidos, que neste ano cai em 26 de novembro. Festeja a sobrevivência dos peregrinos do Mayflower, fundadores dos Estados Unidos, que queriam chegar à colônia da Virgínia, mas acabaram aportando em Massachusetts em 1620. Um ano depois, tendo sobrevivido ao inverno duríssimo em que a metade morreu, eles agradeceram a Deus. Em 1863, o presidente Lincoln transformou num feriado permanente. O Fundo Monetário Internacional quer que o Grupo dos 20, que reúne 19 países mais ricos do mundo, e a União Europeia aprove na reunião de cúpula deste fim de semana medidas de apoio aos países pobres, enquanto os países ricos aprovaram programas de estímulo da economia equivalentes a 20% do produto interno bruto. Os países de renda média prometeram gastar mais 6 a 7% do PIB e os pobres apenas 2% de PIBs muito menores. A vacina do laboratório AstraZeneca e da Universidade de Oxford, os testes clínicos da terceira fase, que também foram feitos no Brasil, ainda estão em andamento. É mais uma esperança depois dos anúncios das companhias farmacêuticas Pfizer e Moderna de que suas vacinas funcionaram em mais de 90% dos casos. O maior epidemiologista dos Estados Unidos, Dr. Anthony Fauci, espera que a vacinação possa começar já em dezembro e que em março e abril sejam vacinadas a grande maioria das pessoas. O historiador Suman Khan, professor da Universidade Tufts, nos Estados Unidos, pensou em como a história vai contar a pandemia do coronavírus no futuro, como atingiu estas dimensões. A primeira advertência é: não tenham mercado de venda de animais silvestres, como na cidade de Wuhan, na China, onde a pandemia começou, provavelmente quando um homem foi infectado por um vírus de morcego, que pode ter sido passado por um pangolim, um animal parecido com um tamanduá, pequeno e escamoso. Esta advertência havia sido feita durante a pandemia da Síndrome Respiratória Aguda Grave, a SARS, também conhecida como gripe asiática, em 2003. O segundo problema está no regime comunista chinês. Como em toda a ditadura, os funcionários subalternos tendem a dizer aquilo que acreditam que seus superiores querem ouvir. Em dezembro do ano passado, o governo de Taiwan, que a China considera uma província rebelde e é um país democrático, alertou a Organização Mundial da Saúde de que havia pacientes em isolamento na China, sinal de transmissão direta da doença entre seres humanos. Quando foi criticado, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, o etíope Tedros Adhanom, alegou que era racismo, mas a OMS aceitou a obstrução da China. Uma equipe foi ao país, mas não teve acesso a Wuhan, não saiu de Pequim.
A Organização Mundial da Saúde só declarou a pandemia em 11 de março. Os serviços secretos dos Estados Unidos, a maior potência mundial, com cientistas e recursos suficientes para enfrentar a pandemia, deram um alerta em novembro. Em 29 de janeiro, Peter Navarro, assessor da Casa Branca, enviou um memorando ao presidente Donald Trump. Vendo o que se passava no resto do mundo, os Estados Unidos poderiam aproveitar as experiências da Coreia do Sul e de Taiwan, proibir voos de países onde houvesse focos da Covid-19, testar em massa e criar um sistema de rastreamento capaz de isolar quem teve contato com o vírus. Nada disso foi feito. Trump extinguiu a diretoria de antipandemias que o governo Obama havia criado dentro do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos depois da epidemia de Ebola na África. Como a China, observa o historiador, a máquina pública dos Estados Unidos sucumbiu à cultura de mentir para si mesma. Os processos que levaram à mentira são diferentes. De um lado, a ditadura, de outro lado, o oportunismo político e o medo de perder a eleição. Mas o resultado foi o mesmo. Nenhuma das superpotências disse a verdade, fracassando ao não assumir a responsabilidade de coordenar uma ação global contra a pandemia. Nem mesmo o Estado profundo, a burocracia, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças e Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, essas duas agências demoraram a oferecer testes eficazes em grande escala. O teste americano não funcionou, mas o governo não quis importar. No futuro, os historiadores terão de garimpar nos arquivos destas agências para ver os erros que agravaram a tragédia americana. As máscaras que os asiáticos usam regularmente todos os anos para evitar gripes foram esnobadas no Ocidente. Salman Khan conclui: o vírus não se importa quantos porta-aviões você tem ou quantos institutos Confúcio mantém ao redor do mundo, uma referência à promoção da cultura chinesa no exterior. Nem com o tamanho de sua economia, o vírus pergunta simplesmente como as pessoas mais vulneráveis da sociedade serão tratadas em tempos de doença. Quão eficiente será o rastreamento do vírus? Como o sistema de saúde vai lidar com o aumento da demanda e das demandas inesperadas? Nada iria poupar um país completamente dos horrores da pandemia, mas a honestidade da tecnocracia ajudaria a sobreviver. A esperança é que as lições sejam aprendidas para a próxima pandemia. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook, onde também colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se, fique em casa, se não tiver nada muito importante a fazer na rua, use máscara se tiver de sair à rua. E muito obrigado pela sua atenção.